Shalom, shalom, povo de Deus. Como é que vocês estão? Mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos estar recebendo a apóstola Vanice Ferreira. Vai estar aqui testemunhando aquilo que o Senhor fez em sua vida, aquilo que o Senhor tem feito, para a honra e para a glória do nome dEle. Sejam todos bem-vindos. Convide alguém, compartilhe com alguém esta live. Tenho certeza que Deus falará poderosamente contigo. Você que está participando agora, sejam todos bem-vindos. Marque alguém, compartilhe com alguém, para que essa pessoa seja edificada. Amém? Sejam todos bem-vindos. Miriam, Raquel, Profeta, Miriam, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém? Vamos orar. Tudo nós começamos com a oração, é onde nós nos conectamos com o Senhor. Amém? Então, faça esse caminho comigo. Deus, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos honra, glória, louvor, adoração ao Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de receber. Toma, Deus, o primeiro lugar, Pai, nesta live. Seja entronizado, seja glorificado, porque tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Fala, Deus, convida as pessoas, Senhor, que irão entrar, que irão participar nesse momento, que serão alcançados pelo Teu Santo Espírito. Nesse momento te louvamos e já te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Eu quero compartilhar, impartir uma palavra ao teu coração, à tua vida no dia de hoje. E o Senhor falava fortemente comigo ao início dessa live. E eu quero compartilhar com você Mateus 11, a partir do verso 28, amém? Diz a palavra assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. O Senhor, Ele começa a falar comigo e contigo, você que está sendo alcançado através dessa live de testemunho. O Senhor está falando assim: vinde a mim. A direção hoje está sendo do eterno. A direção hoje está sendo de Deus. Jesus está falando comigo e contigo, e Ele fala assim: vem a mim, vem na minha direção, vem no meu caminho, vem, porque quando você vir, haverá um encontro, e nesse encontro, eu sou aquele que entendo os seus sentimentos, as suas emoções, as suas debilidades, eu entendo o trauma, eu entendo tudo que você passou. Eu entendo o peso que você está sentindo hoje, eu entendo tudo, mas eu tenho uma resposta para você. Sabe qual é a resposta? Eu vos aliviarei. Quem está falando contigo hoje é Jesus. Jesus está falando assim: eu alivio as tuas cargas, eu alivio a tua dor, eu saro, eu curo todas as suas feridas, eu vou na divisão da alma e do espírito, eu te conheço, eu tomo todas as suas dores, eu te saro, eu vou sarar a tua terra. Mas para que isso aconteça, você precisa ir até Ele. Você precisa ouvir a voz dEle. Você precisa se render a Ele. Você precisa reconhecê-lo. Não existe outro caminho. Não existe técnica.
não existe mágica, não existe trabalho e não existe outros tipos de coisas. Existe sim, somente um caminho. E qual é o caminho? O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho, esse que eu quero te apresentar, se chama Jesus. É Jesus Cristo. É Yeshua HaMashiach, é Ele que é o caminho, Ele é o caminho da verdade, Ele é o caminho da cura, Ele é o caminho da resposta, Ele é o caminho que escreve uma nova história. Minha história escreveu Jesus? Hoje, para ter esse título, porque alguém se encontrou com o Mestre. Então, nesta noite, eu quero compartilhar e convidar a apóstola Janice Ferreira pra... Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado no dia de hoje. Maravilha. Seja bem-vinda, minha apóstola. Nos conte. Ô, Glória, agora veio. Ai, gente, eu tive que me esconder num quarto aqui para conseguir fazer, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, da Oi, Jojo. Tô com o Jojo em casa hoje. Shalom, shalom a todas e todos. Muito prazer. Sou Janice. Muita alegria estar com vocês aqui. Não sei se tá travando o meu ainda? Não, consigo te ver. Ai, glória a Deus. Que bom, que bom. Que alegria, né, nós podermos estar juntas e eu poder contar um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Amém. E nos conte, o que Jesus fez na sua vida, que você pode contar hoje a todos nós, qual é a sua história, porque todos te conhecem, mas não sabem o que Jesus fez na sua vida, que encontro foi esse? Verdade. Então, vamos começar bem lá do comecinho, né? Eu me converti em 2020, no meio da pandemia. A minha história de vida, desde pequena eu fui do espiritismo, né? Eu creio que os dons do Senhor, Ele já coloca os dons, mas eles ficam adormecidos e muitas vezes as trevas acabam utilizando esses dons que seriam para usar para a luz, né? Então, desde pequena eu sempre tive visão aberta. E eu lembro que desde muito pequenininha, meu pai já me levou para o centro espírita, eu fui junto com as minhas irmãs também. E aí eu iniciei toda aquela caminhada que a gente faz lá dentro, para quem conhece, né? Para quem não conhece, a gente faz toda uma escola até os 18 anos. E depois a gente começa a servir lá dentro, né? Enfim. E eu fiz parte de várias áreas lá dentro, né? Eu vou falar assim na linguagem deles, tá? Psicografia... transporte, né, que é a parte que a gente manifesta, que a gente acha que a gente tá, né, dando passagem para algo que vai fazer o bem. Vem cá, meu amor, no colo da mãe. Gente, vocês não reparem que o Jojo, ele tá um pouquinho... Eu sou mãe atípica. E hoje ele tá um pouquinho agitado. Ele vai ficar aqui no colinho, né, filho? Lindo ele. Então, eu fui na Universal, na Igreja Universal, quando o meu mais velho, que tem 20 anos, ele tinha 1 aninho. E quando eu cheguei na igreja, obviamente, eu manifestei, e aí eu não quis ir mais. Eu não quis ir mais porque eu achava que eu tinha mediunidade. E eu sei que se eu tô falando dessa forma aqui, alguém que precisa ouvir vai entender. Meu Deus. E eu achava que eu tinha mediunidade. Então eu pensava que todas as vezes que eu fosse na igreja, eu ia, né, dar o transporte, né, através da minha mediunidade. E aí eu não fui mais na igreja, depois que meu filho cresceu. E então, em 2020, veio a pandemia. E aí, a pandemia, eu trabalhava com evento na época, só um pouquinho, meu amor. Eu trabalhava com evento na época e fechou tudo, né? A gente teve o lockdown e eu entrei em desespero. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha o que comer na pandemia. Eu não tinha o que comer. E aí, eu conheci, né, o meu ex-marido. E ele era crente, ele era cristão. E ele era crente mesmo, de orar em línguas e tudo. E eu achava que ele era doido. Eu disse, gente, esse homem doido, ele chegava... Porque assim, a gente se dá bem com quem a gente é... Por exemplo, assim, crente se dá bem com crente, né? Então, todas as minhas amigas hoje, elas são cristãs. E naquela época, todas as minhas amigas, elas eram das religiões afro, né? Eram do espiritismo, espiritualismo, todos os ismos.
E aí, eu conheci ele, me apaixonei por ele e tal. E aí, o Senhor, eu fui pra igreja. Fui num culto, eu lembro que era daqueles cultos que tinham que fazer meio que escondido, porque não podia ter culto. E eu fui, e a apóstola que estava pregando, ai, eu cheguei com vontade de chorar. E a apóstola que estava pregando, ela estava falando sobre a pessoa do Senhor Espírito Santo. Aleluia. E eu na hora, eu disse assim, eu quero conhecer quem é esse Espírito Santo. E eu entreguei a minha vida para Jesus por causa do Senhor Espírito Santo, porque eu achava que eu conhecia o Senhor Jesus. E então, dali, eu comecei a buscar, buscar. Dá oi, filho, direitinho. Eu comecei a buscar. Oi. E aí, eu comecei a também Dá oi, filho, direitinho, tá? Tá, deixa a mamãe falar. E aí, dali, eu comecei a jejuar muito. E eu já tinha o Joaquim. E o Joaquim, eu não tinha diagnóstico dele ainda, né? Então, assim, toda aquela turbulência, porque ele era muito pequenininho, mas ele era muito agitado. O Joaquim, ele é autista, ele tem TOD, TDAH também. Então, assim, a minha vida tava realmente... Quando o Senhor Jesus me encontrou, a minha vida tava... Eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais emprego, eu não tinha casamento, porque eu tinha me separado do pai do Joaquim. Então, assim, nossa, foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas eu quis conhecer o Senhor Espírito Santo e comecei a jejuar. E realmente eu me entreguei, assim, a minha vida hoje, tem gente que me chama de fanática. Mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei que se eu não buscar o Senhor com todas as minhas forças, eu não vou conseguir me manter de pé. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Só um pouquinho, meu amor. É a Bíblia. Então, eu comecei... filho, só deixa a mãe falar que a mãe tá em live, velho. É no Instagram, tá? Então, eu comecei a buscar o Senhor e comecei a frequentar 2 igrejas. Eu ia na Igreja Universal durante a semana. E no final de semana, no domingo, eu ia na igreja do apóstolo Maurício Godoy. E todas as vezes que eu ia na igreja, eu manifestava. Todas as vezes. Só que eu não desisti. Eu jejuava do meu jeito, porque eu não sabia direito como é que jejuava, porque eu comecei tudo quem me ensinou. E eu quero falar uma coisa aqui muito importante, que as pessoas, às vezes, elas veem a gente sendo usadas por Deus, veem a unção, mas elas não entendem o preço que a gente paga. E quanto maior a unção que Deus vai derramar na tua vida, mais o Senhor ele vai exigir de ti no bom sentido. Mas você vai precisar abrir mão. Então, eu comecei num processo de abrir mão de tudo. Eu larguei tudo. Eu bebia, eu fumava. Eu bebia vinho todos os dias. Eu era uma mulher que eu não me valorizava. Eu tinha um espírito de prostituição, obviamente, né, da onde eu vim. Né? Então, assim, Deus foi trabalhando em tudo, e eu fui me quebrantando, e todos os dias eu ia na igreja, de segunda a sexta-feira, às 3 da tarde eu ia na igreja, e os pastores da Universal até me esperavam em jejum, porque eles já sabiam que ia ter guerra, que ia ter batalha mesmo com demônios. Tanto que a última vez que eu manifestei 428 demônios, a última vez. Nossa. Isso já tinham passado, acho que 3 ou 4 meses já, todos os dias na igreja. E claro, enfrentando muitas lutas dentro de casa, eu enfrentei lutas com meu filho mais velho quis ir embora de casa, mas tudo depois Deus foi resolvendo. E todas as vezes que eu ia na igreja, filho, deixa a mãe falar. Eu vou dar beijo. Tá bom, vai dar beijo. Todas as vezes que eu ia na igreja, o Senhor... Então, é que tá aparecendo aqui, ó. Todas as vezes que eu ia na igreja, o Senhor usava um vaso para falar comigo. Todas as vezes o Senhor usava um vaso para falar comigo. E eu me apeguei à fé. Eu tive uma fé tão grande. Mas eu quero falar para quem está aqui conosco que você tem que aprender a não depender de pessoas. Você tem que aprender a não depender de pessoas. Quando eu me converti, eu passava por lutas dentro da minha casa, eu pensava em me matar. Olha, os demônios, eles vinham, eles queriam fazer eu me matar. Eu planejava em pendurar uma corda na porta da minha casa, que era uma porta de grade. Só Deus sabe. E eu pedi oração para as pessoas e ninguém orava por mim. Apóstola, ninguém orava por mim. E o Senhor, e eu chorava, e tinha vezes que eu não sabia nem como orar, e até hoje eu não sei, tanto que eu oro muito mais em línguas. E eu não sabia orar, porque eu vim de um lugar onde não tinha oração. E eu chorava, eu lembro que eu chorava, e ali eu criei uma amizade, eu criei algo que o Senhor, o Espírito Santo, ele é tudo para mim. E eu já passei por lutas, passei por separação, e eu não largo o Senhor por nada, nem por ninguém.
Eu deixo de ficar com os meus filhos muitas vezes quando eu tenho que fazer a obra, porque em primeiro lugar é aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. É óbvio que Deus ele nunca vai pedir que a gente faça algo para abandonar a família, para abandonar a casa, nunca. Mas a gente sempre vai ter que abrir mão de algo, sempre. Porque Deus, ele abriu mão do seu único filho. E esses dias eu vi uma pessoa falando assim, eu não vou fazer mais a obra, porque eu tô cheio de trabalho, cheio de problema financeiro. Porque Deus, eu disse assim, mas o presente maior, o Senhor já deu. Que foi... E quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, nós não podemos minimizar o que ele passou. Porque ele realmente ele sangrou. Oi, gente. Ele sangrou até a última gota de sangue. As costas do Senhor Jesus ficaram espedaçadas e as pessoas precisam entender isso. Precisam entender isso. Porque senão a gente fica em uma situação entrou uma ligação aqui, gente. Olha, tá sendo uma luta e eu sei que vai ser tremendo, porque quando tem muita luta, assim, gente, porque é algo que o Senhor vai fazer algo surreal na vida de alguém e talvez até na minha, porque quando a gente vai ouvindo, quando a gente prega, a gente também prega para nós, né? E então o Senhor, ele foi me cuidando e ele foi o meu único refúgio. Ele foi meu único refúgio. Ninguém orava por mim. Eu pedia oração, as pessoas diziam assim, amém. Mas eu queria que alguém orasse, que alguém me mandasse uma oração, porque eu estava num desespero tão grande que eu não conseguia orar, eu só conseguia chorar. E ali eu fui cultivando um relacionamento com o Senhor Espírito Santo. Fui cultivando um relacionamento com o Senhor. Olha a pedrinha que eu achei. Só um pouquinho, filho. Peraí, amor. Fui cultivando... Olha a pedrinha que eu achei. Pedrinha. Fui cultivando um relacionamento com o Senhor Espírito Santo. E a primeira vez que Deus me ensinou a fazer uma libertação foi no meu trabalho. Eu nem era pastora ainda. E aquele primeiro amor que a gente tem, que a gente quer orar por todo mundo, que a gente quer que todo mundo conheça Jesus. Até hoje eu sou assim, eu falo do Senhor numa empolgação, porque, meu Deus, eu amo muito tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor já fez através da minha vida e na minha vida. A mãe já acha que é só um pouquinho. Então... o Senhor, eu fui orar para uma menina no meu trabalho. E a palavra que Deus está dando para mim hoje, aqui nesse momento, é que você precisa ter intimidade com o Senhor Espírito Santo. Hoje à tarde, quando eu orava, o Senhor dizia assim, fale sobre intimidade, fale sobre relacionamento comigo, fale sobre me conhecer. E eu achei que era para um culto de sábado. E era para hoje. Aleluia. E eu lembro que essa menina, eu orei por ela e ela manifestou no banheiro da empresa e ela parecia uma cobra. Só que eu não sabia expulsar demônio, porque eu só sabia me endemoniar e eu não me lembrava como é que as pessoas faziam. Meu Deus. E então eu disse assim, eu vou lá na cozinha, porque eu trabalhava em uma escola, eu disse, eu vou lá na cozinha e eu vou chamar, que tinha uma missionária, eu vou chamar a missionária. O Espírito Santo falou assim, não, filha, você vai expulsar o demônio. E eu disse, Senhor, como que eu vou fazer? E o Senhor falou, você vai se abaixar, você vai falar com voz de autoridade e você vai mandar sair em nome de Jesus. E realmente, eu fiz exatamente o que o Senhor me ensinou. E aí a menina foi liberta, eu batizei ela na pia do banheiro lá. Ela fez a oração e aí eu batizei ela na pia do banheiro. Eu creio que ela tenha ido para a igreja, eu espero em nome de Jesus que ela tenha feito, né, a imersão. Mas assim, o que eu quero falar é que tudo que eu sei foi o Senhor que me ensinou. E aí, é tanta coisa para falar que fica borbulhando na cabeça da gente, mas... e aí eu comecei na igreja, um ano depois, eu fui fazer um voluntário, que eu gosto muito de fazer trabalho social, sempre gostei, com crianças carentes. E aí eu fui tomar um banho, era 19 de dezembro de 2021. E eu fui tomar um banho e ia botar o mesmo vestidinho, porque estava muito calor. Aqui no sul é muito quente, muito quente. E aí Deus falou assim pra mim, não, filha, você não vai comer vestido, você vai se arrumar, porque hoje eu vou te ungir a pastora. E eu pensei que eu estava ficando doida, porque a missionária que tinha vindo me ajudar passou o dia inteiro me chamando de pastora, pastora, pastora. Eu disse, gente, essa mulher tá doida? Porque na minha cabeça eu achava que para eu ser pastora eu tinha que ter nascido na igreja, eu achava que era de família, que era de pai para filho, era o que eu achava. Uhum. E aí, apóstola, eu fui para a igreja onde eu congregava na época, que era do apóstolo André. E eu só chorava, eu me arrumei, me maquiei toda, botei salto, e eu só chorava, porque Deus falava comigo, hoje eu vou te ungir a pastora, hoje eu vou te ungir a pastora.
E eu só chorava porque eu queria muito fazer a obra de Deus. Eu queria muito, porque eu sempre fiz quando eu era do outro lado. Eu trabalhava com moradores de rua, eu trabalhava com crianças carentes. Eu queria fazer. Eu disse, Jesus, eu quero fazer para ti, Senhor. Porque eu servi tanto tempo o outro lado. E eu fazia as coisas em nome do outro lado. Eu quero fazer para ti. E aí, o apóstolo foi ungir um casal de obreiros que iam ser ungidos a obreiros, e aí ele falou assim, os religiosos vão me chamar de louco, mas eu vou te ungir a pastora. E aí eu comecei a chorar, fui tomada em línguas. Eu fui batizada muito antes, eu queria voltar um pouquinho. Eu pedi pro Senhor Espírito Santo um mês e pouco antes, acho que um mês depois de ter sido liberta. Eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu quero ser batizada em línguas, eu quero ser batizada em línguas. Ah, tá bom, cuida, tá? Eu quero ser batizada em línguas. E eu tava na igreja e de repente começou a vir. Antes de eu ser batizada nas águas, olha que tremendo. E começou a vir. Eu fui batizada em línguas. E dali eu não parei mais. Eu oro mais de 8 horas por dia em línguas. Eu amo, eu não consigo falar com a minha boca muitas vezes com o Senhor. Eu falo mais assim, nos meus momentos que eu tô lavando a louça, tô fazendo alguma coisa, tô conversando com o Senhor. Mas quando eu vou tirar o tempo para orar, para buscar a presença, eu oro muito em línguas, muito. Eu amo, assim. E aí eu fui batizada em línguas e eu queria muito ser batizada nas águas. E eu pedia pro Senhor, Senhor, eu quero ser batizada, mas eu quero ser batizada num rio. E na igreja que eu estava, eles não tinham planejado fazer batismo. Pois, olha só, eu fui, isso antes de ser ungida pastora, tá? Um ano antes. Isso foi no mesmo ano que eu me converti. Eu fui numa piscina, que aqui tem muito sítio com piscina. Eu fui e a gente ficou lá, dormiu lá, porque tinha uma cabaninha, a gente ficou pescando durante a madrugada e tal. No outro dia de manhã, quando eu tô na piscina, assim, lá em cima, quando eu era lá embaixo, falaram assim, tem um batismo. Eu disse, eu quero me batizar. E daí o pessoal tava comigo, não, vou falar com o pastor pra ver se tu pode se batizar. E daí o pastor deixou, me deu uma bata. E daí, quando eu me batizei, eu vi o Senhor Jesus no meu batismo. E aí, o pastor, bem senhorzinho, ele foi tomado em línguas, ele dizia assim, se soubesse o que Deus vai usar esse bichinho de Jacó. Ele dizia assim, se tu soubesse o que Deus vai usar esse bichinho de Jacó. E eu não entendia. Eu não sabia nem o que era bichinho de Jacó. Eu tentava ler a Bíblia, eu não conseguia ler a Bíblia. Tanto que um dia eu chorei, eu disse, Senhor Espírito Santo, eu quero entender a tua palavra, porque parecia que eu estava lendo algo em inglês, eu não entendia nada da Bíblia. E depois que eu fiz essa oração, eu comecei a entender tudo. Hoje parece que eu estou lendo um livro de histórias, contado em diversas versões, porque cada vez que a gente lê, o Senhor, ele dá uma revelação diferente. E aí, eu fui pesquisar o que era bichinho de Jacó, porque eu não sabia nada. E eu fiquei muito feliz, tiraram fotos e mandaram as fotos, e eu fiquei muito feliz. E aí, depois de um ano, eu fui ungida pastora. Só que antes de ser ungida pastora, Deus já tinha me colocado assim para trabalhar na obra, né? Eu fui chamada para ir nas casas orar. Eu sempre fui muito usada em batalha espiritual mesmo, assim. Eu acho que por conta do tempo, né? Porque antes, eu não contei para vocês aqui, mas eu era iniciada na Wicca. Eu fui na Seichonoye, eu fui budista. Porque quando a gente tá nesse lado, a gente sente um vazio tão grande, que tu vai buscando em tudo que é lugar. E tu acha que, não, agora eu vou encontrar. E as trevas sempre me usou muito, assim, muito, sabe? Pra manipular mesmo elementais, manipular a terra, ver a terra se mexer. Era assim, hoje eu sei que é algo das trevas, né? Mas eu achava que eu era, nossa, enfim, né? Então, o Senhor, ele me tirou deste lugar. Não foi fácil, né? E não é fácil, e eu quero falar isso muito claro, porque muitas pessoas vêm me pedir oração, apóstola, e dizem assim, eu quero abandonar, porque eu vou sair da minha igreja, porque fulano falou mal, porque ciclano não sei o quê, porque se levantaram. Olhem para Jesus. Eu preciso falar isso aqui. Nós estamos vivendo no tempo de apostasia. Exatamente. E o inferno está investindo fortemente para que a gente desanime e saia da presença de Deus. Mas você precisa entender que o Senhor Jesus, ele se sacrificou por ti, ele não te abandona.
Sabe que um dia Deus, eu tenho muitas visões. Um dia Deus me mostrou na escola que eu fui muito judiada quando eu era pequena. E hoje eu entendo porque o profeta, o inferno ele sabe quem é profeta. O inferno ele sabe quem é escolhido. O inferno ele sabe. E Deus me lembrou desse dia na minha escola, que foi muito doloroso. E eu vi Jesus do meu lado. Então eu quero falar para você que talvez você esteja passando por uma luta. Talvez você esteja se desanimando no teu ministério, mas não saia. Não saia da presença do Senhor. Olhe somente para a cruz, porque o único que é bom o suficiente, que é maravilhoso, que é perfeito, que nunca vai nos abandonar, que nunca vai nos decepcionar, é o Senhor Jesus, aleluia. Faça do Senhor Espírito Santo o teu melhor amigo, ele tem que ser o teu melhor amigo. Como que um consolador, alguém que te consola, você não conhece, você precisa conhecer o Senhor Espírito Santo. Você precisa começar a orar, você precisa começar a dizer, Senhor Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Eu quero sentir o teu cheiro, porque ele tem cheiro, ele tem voz, ele tem forma. Ele tem forma. Para cada um ele vai se apresentar, mas eu sei como é o rosto dele. Eu sei, porque eu busco. Eu sei. Tu também sabe, né, filho? Porque eu busco dia e noite. E eu vou dizer pra vocês que eu tenho muitas tatuagens, né? Muitas, são mais de 50 tatuagens, assim. E logo no começo, assim, uns 2 anos depois que eu fui ungida, acho que foi, um ano e pouco depois, eu fui convidada para pregar numa igreja. E era numa igreja de doutrina. E aí eu fui com batom e tal, e aí a pastora pediu pra eu tirar o batom, porque eu não sabia nada. Tudo eu fui aprendendo, sim. Eu fui aprendendo assim. E aí a pastora pediu para tirar o batom, eu tirei, porque eu amo fazer a obra de Deus. Então, para mim, tudo bem, sabe? Tudo bem. Estão me perseguindo, tudo bem. Estão falando mal, tudo bem. Eu só quero fazer a obra para o meu Senhor Jesus. Porque eu imagino, no dia que eu chegar no céu, eu quero ver as pessoas lá. E eu quero que Jesus diga, filha, esses aqui você trouxe. Porque eu sei o que é. Eu sei o que é o outro lado. Sabe, esses dias eu tava falando com um senhor que ele vinha aqui na minha casa e eu tenho lutado pela alma dele, mas ele já tem 80 anos, mas eu creio que se Jesus trouxe ele pra minha casa, ele é amigo da minha mãe. E eu falei, e ele disse assim, que tu tá falando como crente. Eu digo, sim, mas eu tô te falando porque eu conheço os dois lados. Eu conheço os dois lados. Vocês não estão ouvindo uma pessoa aqui que nasceu dentro da igreja, que cresceu em berço cristão, não. Eu vivi os dois lados. E eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não existe outro. Somente Ele é o caminho. Somente Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Nós temos prêmios, nós temos premiações, sabe, em vida, a vida abundante, que é a paz que excede todo entendimento, porque eu não tô falando aqui de dinheiro, não tô falando aqui de abundância financeira, eu tô falando aqui de abundância de espírito, sabe, de abundância de paz. Isso tudo está disponível, mas nós precisamos saber que nós temos que curar as nossas feridas, sabe, nós temos que perdoar. O Senhor Espírito Santo, há um tempo atrás, me levou na casa onde eu fui criada. Me levou num ambiente que era um lugar onde eu morava, numa vila militar, num ambiente onde eu fui abusada, num ambiente onde eu fui rechaçada, num ambiente onde eu fui muito humilhada, porque nós éramos muito pobres e minha mãe tinha galinheiro e eu era muito humilhada. E aí o Senhor fez eu ir lá com meu filho pequeno. Eu digo, eu vou te mostrar onde eu morei. Eu nem sabia que eu podia entrar. Deus falou, você vai entrar, abre o portão que pode entrar. Eu entrei. E aí, quando eu entrei naquele lugar, começou a me vir uma coisa, uma emoção. E Deus falava assim, vai na frente da tua casa. E agora você vai renunciar. E agora você vai... Aí Deus foi fazendo eu renunciar. Deus foi fazendo eu fazer oração de quebra de maldição. Porque nós precisamos entender que para o Senhor Espírito Santo abundar através da nossa vida e abundar na nossa vida, nós precisamos estar limpos e limpas. Nós não podemos ter mágoa. Nós não podemos ficar cometendo lachon hará. Eu quero falar algo. Fofoca é pecado. Os judeus, eles não cometem lachon hará, porque traz escassez, pobreza e morte. Nós precisamos começar a entender. E tem coisas que é o Senhor Espírito Santo que vai te ensinar, minha irmã. Não é o teu pastor, não é a tua pastora, não é a tua amiga de oração. Não, não, não. É Ele. Ele é o teu melhor amigo. Sabe, apóstolo, aqui... Eu amo falar do Senhor Espírito Santo, eu amo falar porque
eu busco, é como se eu não o conhecesse todos os dias. Eu digo assim, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Eu acho como se eu não o conhecesse. Porque a gente não conhece mesmo. A gente, imagina, eu tenho 5 anos só. Eu sou um bebê ainda. Todos os dias se apresenta um pouquinho para nós. Então, todos os dias ele vai, né, apóstolo, se revelando, mas ele quer que nós tenhamos o desejo de conhecê-lo. Ele quer que nós tenhamos a vontade de conhecê-lo. Ele quer o nosso tempo. Eu costumo dizer que nós somos noivas. Nós somos noivas, está escrito. E um noivo, ele precisa de quê? Do nosso tempo, do nosso olhar, do nosso coração, da nossa atenção. Aleluia. Então, se nós estivermos um relacionamento buscando todos os dias e abrindo mão, porque não tem como nós. Tem muitas pessoas que dizem, eu quero a unção que está na tua vida, eu quero ser usada. Olha, Deus já me usou para ressuscitar bebê, apóstola. 2 bebês. Um estava indo para o necrotério. Olha como Deus é tremendo. Quem sou eu? Eu digo, quem sou eu? Eu sou desse tamanho aqui que eu não sei nada, nada, nada. Mas a minha vida é dele, apóstola. Eu não assisto televisão. Eu não assisto jornal. Eu não assisto novela. Eu não bebo, porque isso a gente tem que falar, porque tem muitos cristãos que eu não sei de onde tiraram que pode beber. Eu não sei. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero na minha boca algo que é usado, que é largado nas esquinas. Eu não quero. Eu não quero. Porque se eles usam vinho, se eles usam cerveja, eu sei, porque eu estive lá dentro. Se eles usam cigarro, eu não quero, porque não vem de Deus. Senão eles não estariam usando. Nós precisamos entender que nós vamos viver em 2026, escreve o que eu estou lhe dizendo, porque isso é uma revelação que Deus me deu. O maior derramamento do Espírito Santo na Terra. Oportunidade para quem quer realmente ver um avivamento, porque o avivamento ele começa em nós. Quando falavam de avivamento, eu não sabia o que era. O avivamento é o que? Você é o amor, é a paixão, é o arder, mas antes de tudo é o arrependimento. Aleluia. O avivamento ele começa com arrependimento. Exatamente. Então, quando você começar a viver o avivamento, olha aqui, ó. Quando você começar a viver o avivamento em você, você vai começar se arrependendo. E eu quero te falar algo, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos motivos para nos ajoelhar e pedir perdão e pedir o sangue de Jesus nos lavando e nos limpando, porque nós somos seres imperfeitos. A nossa humanidade é imperfeita. Aleluia. Aleluia. E o que o Senhor Espírito Santo quer é os filhos e filhas se relacionando. Ele é um pai. E ele não quer, ele não deve, não pode ser um pai distante. Aleluia. 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 Então é isso, apóstolo, um pouquinho, né, da onde Deus me tirou. Eu sou uma pessoa que eu amo ir orar no monte. Eu amo. E Deus, ele é tão lindo. Deus, ele faz coisas pra mim, apóstolo, que assim, olha, eu digo, é como se eu fosse filha preferida. Eu não sou, mas é como se eu fosse. Porque quando eu vim no monte, há 3 anos atrás, a pessoa que eu estava casada disse, não, tu não pode ir no monte, tu não pode ir, tu não tá pronta, porque monte é lugar de guerra, porque ele já tinha uma história de igreja, enfim, né, desde 17 anos na igreja, e eu queria muito ir. E eu fui em um culto de um apóstolo que eu não conhecia. E aí esse apóstolo, Deus tomou ele em profecia, assim, em cima do altar, e ele disse assim, filha, pode ir no monte. Eu te autorizo no monte, aleluia. E aí eu disse, gente, será que é pra mim? Porque eles iam pro monte à meia-noite aquele dia e ninguém sabia. Ninguém sabia de nada, era só eu e o Senhor. Porque eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não sou de... Porque como no começo eu pedia muita oração quando eu me converti, e eu sofri muita decepção, então hoje em dia eu sou mais reservada, sabe? Eu não me abro, assim, é muito difícil mesmo. Eu me abro mais com o Senhor mesmo, que Ele é meu melhor amigo, né? E então... Aí ele desceu, assim, o apóstolo desceu, assim, veio na minha direção e botou a mão na minha cabeça. E daí eu caí orando em línguas. E eu fui aquela madrugada pro monte. Foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Eu tenho pedido para Deus uma cabana no monte. Eu quero morar no monte,
sabe? Eu quero morar no monte. Então, assim, eu amo o monte, eu jejuo bastante também. Não tô falando isso aqui para me gloriar, viu, apóstola? Porque Deus conhece meu coração e a senhora também acho que conhece um pouquinho de mim. O que eu quero dizer para as irmãs é que nós não nos sustentamos se não for com jejum, oração e intimidade. A gente não consegue sustentar. Eu tava falando hoje com uma moça e ela disse assim, nossa, como tá pesado, faz um mês e pouco as lutas, né, se aumentaram, enfim. A gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. A gente não sabe o que acontece nos territórios, porque nós sabemos que existem tronos que estão sobre o território. Então, eu não sei qual é o movimento que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, mas há um movimento acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer? Jejum. Jejum. Eu fui tirar sangue esses dias e daí eu não pude doar porque eu tô com anemia. Tava, agora não tô mais, em nome de Jesus, porque eu já fiz bastante suco de beterraba e tal. E aí o Senhor, na semana que eu fui doar o sangue, me pediu um jejum de 40 dias. E aí todo mundo, tu não vai jejuar? Tu não vai jejuar? Eu disse, não, eu vou orar. Porque se o Senhor me pediu, Ele vai cuidar de mim. Ele vai me curar. Ele é o médico dos médicos. Para ver como tudo é. Satanás, ele tenta fazer a gente não viver o propósito e fazer aquilo que Deus tem determinado. E Deus permite até algumas coisas para testar a nossa obediência. Assim como ele fez com Abraão. Deus, ele faz algumas coisas para testar a nossa obediência, porque Deus, ele não queria sacrifício humano. Deus, ele não é Moloque. Ele não é um Deus de Baal para pedir sacrifício humano, mas ele queria saber até onde estava a obediência, o coração de Abraão. E o Senhor, ele continua sendo o mesmo, aleluia. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo amanhã, aleluia. Ele não vai mudar. E assim como ele se derramou de formas sobrenaturais, assim como ele amparou, assim como ele sustentou, ele é na nossa vida. Só que só que nós precisamos entender que existe uma postura de reino que nós temos que ter. E essa postura de reino, muitas vezes, ela dói, ela custa amizades, ela custa muitas vezes. Teve meses que o Senhor falou, aqui a gente toma muito chimarrão, e o Senhor falou, não, você não vai mais tomar chimarrão na casa dessa pessoa. E eu amei, Senhor, mas eu fui orar porque eu queria entender o porquê, e Deus me revelou o porquê. Então, nós precisamos entender, quanto mais você quiser de Deus, mais Ele vai querer de você. E vale muito a pena. É maravilhoso. Eu não troco por nada. Eu disse esses dias, Satanás, eu não volto atrás. E aí eu fui num culto, Deus usou o profeta que não sabia de nada, e ele falou, Deus sabe que tu falou que retroceder não está nos teus planos, que tu não vai retroceder. Então é isso. Que nós possamos viver o extraordinário de Deus, que nós possamos realmente ser instrumentos do Senhor nessa terra. Deus, ele nos chamou a todas. Mas eu não tenho cargo, mas ele falou, ide. Nós precisamos ir, falar do amor de Jesus. E Deus, ele vai colocando as pessoas. E para mim, ele tem colocado pessoas bem difíceis. Mas glória a Deus, porque ele sabe que eu não vou desistir. Entendo isso. Eu entendo porque quando a senhora estava contando o testemunho, eu vivo essas coisas, né? As pessoas que um dia, né, a senhora estava nessa situação de buscar pessoas para te ajudar naquilo que você estava vivendo. É o que eu faço hoje no reino, tá? Pessoas de todos os lugares me procuram, né? Brasil, fora do Brasil. E o que a senhora falou aqui é real, é verdade. Isso acontece, tá? Pessoas que um dia saíram de lá, né? Ou às vezes por receber uma genética, né? Recebem, né? E elas começam a lutar com o mundo espiritual sem saber. Ou aqueles que já serviram sabem como é que é o lado de lá. E não é uma coisa muito simples. Você, eu vou sair e acabou. Não, existem processos. E quando a pessoa se posiciona, reconhece Yeshua, é o primeiro passo. Só que existe uma longa caminhada para poder desencapetar, limpar, desparasitar, se libertar. Eu entendo isso porque é o que a gente faz aqui, entendeu? Há muito tempo. E o que a senhora falou, eu tenho casos de pessoas, né, que já estão comigo já há bastante tempo. E eu entendo isso aí. Por quê? Ela um dia também, bem parecido o testemunho dela com o da senhora. Foram 25 anos. E o dia que ela se posicionou e falou que não queria mais, não foi tão fácil assim.
porque a guerra era todos os dias. Todos os dias o próprio se apresentava para tentar matar ela e a família dela. Ela viveu isso. Durante 4 anos, quase 5, ela viveu essa guerra dentro da casa dela. E sabe o que a igreja fazia? Passava a passos largos. A igreja fingia que via. Quando ela pedia oração, ajuda, todos se negavam porque olhavam, né, para aquela pessoa que era, né, no passado, não precisa. E isso foi passando os anos. E ela vivendo uma escassez, uma miséria, porque é assim que ele faz. Ele dá e ele tira. Né? Um dia você foi dependente dele, então, não quer mais me adorar, me servir, também vou tirar tudo que é seu. E ela passou por essa fase também, assim. E ela chegou fases na vida dela que ela lutava de meia-noite às 5 da manhã. Era uma gritaria dentro da casa dela. As pessoas pensavam que ela era louca, que era ela maluca, mas não é. Só quem passa é que sabe. E tem gente que não acredita. Tem gente que tira como louco, como louca. É louca o que ela está falando, mas nunca viveu, não sabe. E o mundo espiritual, ele é muito além do que as pessoas pensam que sabe. É muito além. Só que ele é maquiado. Só que hoje em dia ele não está tão maquiado assim. Hoje ele está se revelando, até porque os sinais estão aí e o tempo também está sendo marcado. E um dia ela fez uma oração. Ela falou: Senhor, se tem como eu sair disso. Eu sei que eu fiz muita coisa. Eu sei, eu não estou falando que eu sou inocente, não. Mas se tem uma forma de eu sair disso, me ensina, me ajuda, me leva, bota alguém na minha vida. Ela fez essa oração. Mas chegou um dia que as guerras eram tão grandes, porque dentro da igreja todo mundo é servo, é serva, né? Paz, amiga. Mas fora, na hora de estender a mão, todo mundo corre. Ainda mais quando é para desencapetar alguém. Ela manifesta, não vou não. E ela era espírita? Tô fora. E ela era isso? Não vou mesmo, porque se eu for, vou ser retalhado. Não, porque se eu for... medo, apóstola, eu não entendo isso. As pessoas têm medo. Medo. Cadê a autoridade de Jesus, meu Deus? Não vou, porque se eu focar nela, eu vou também, eu vou pegar. E aí, vamos lá. Ela ficou nessa oração. Teve um dia que ela não aguentava mais. Ela falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu já não tenho mais força. O Senhor pode levar a minha vida, porque só cuida das minhas filhas. E aí, quando a gente pensa que não dá mais, quando a gente chega ao fundo do poço, quando a gente acha que não tem mais esperança, é na hora certa e no momento certo que Jesus se apresenta. E aí, Jesus condicionou ela a se inscrever num curso. Eu estou falando isso aqui porque tem tudo a ver com o teu testemunho e tem vidas aqui que o Senhor vai resgatar. E ela se inscreveu num curso. E nesse curso, eu dava aula nesse curso. Foi minha aluna. Só que todas as vezes, na hora de ministrar, era se dividida a turma. Né? 10 mulheres para cá, 10 para cá. E eu nunca ministrava ela nessas aulas. Quem ministrava era outra pastora. Só que acabou o curso. Aí foi quando Deus me revelou e me deu o Mulheres com Espada. Quando Deus me deu, né, todo o processo, todo o início de tudo, o Senhor me deu o nome, deu tudo. E me deu o nome das mulheres que iniciariam, né, esse projeto de Deus. E ela foi um desses nomes. E começou os processos. Por quê? A cada dia, Deus me revelava uma parte da vida dela. Sabe? Como um bebê, Deus foi me revelando. Eu estou falando porque a senhora entende isso aqui que eu vou falar. Profundidades da vida dela que ela pactuou com ele, que ninguém sabia e ninguém pode saber. Coisas que ela teve que jurar, coisas que ela teve que conjurar, coisas que ela fez, que só ele e ela sabia. E Deus foi me levando nesse caminho, foi me mostrando todo o oculto. E quando eu falava para ela, ela falava assim: como você sabe disso? Eu falei assim: Deus, é ele que está aqui e está fazendo esse caminho. Então não foram só uma vez, foram várias vezes. Muitas mesmo. Eu perco as contas, foi mais de 20 ou de 30
ministrações. E todas elas, ela manifestava, ela babava, ela vomitava, ela rolava, ficava um bom tempo desacordada. Eram processos e processos, mas o Senhor foi conduzindo. E hoje, ela é uma mulher totalmente diferente, liberta. Né? Hoje as pessoas olham para ela e falam assim, é a mesma pessoa? Não, né? Não acredito, não. Mas Jesus faz. Foi o que a senhora falou, precisa haver arrependimento genuíno e verdadeiro, precisa ter uma entrega ao Senhor, não é pela metade, não é condicional, não, é totalidade. Eu preciso me entregar, eu preciso querer conhecer, eu preciso obedecer, me submeter. E libertação é coisa hard, é forte. Libertação não são 7 cultos de libertação que a pessoa baba, cai. Não. Não é isso. É níveis profundos, precisa subir as dimensões espirituais, precisa desfazer, precisa entrar, precisa de uma autoridade. Tem casos que o próprio Deus faz o caminho, mas ainda assim vai precisar. Por quê? Tem coisas que foram feitas e só uma autoridade quebra, gente. E isso é real. Por que eu estou falando isso aqui? Isso acontece na vida de cristão? Acontece. Eu atendo muita gente, cristão, pastores, apóstolo, profeta, presbítero, missionária, pessoas que ainda estão com pactos ativos, pessoas que servem nos dois lados, pessoas que se dizem servos, mas não são servos de Yeshua. Não. Pessoas que continuam tendo visitações demoníacas. Pessoas que continuam tendo relações sexuais com eles. Pessoas que continuam alimentando altares e fazendo sacrifício. Isso é real. Real. Talvez tem pessoas que estão pensando, do que ela está falando? Está maluca. Não. A gente vê isso aqui, é real. É real. Ah, mas eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, eu aceitei, né? Eu não gosto dessa palavra aceitar, porque Jesus não é qualquer coisa para ser aceito, ele é Senhor, precisa ser reconhecido. O sacrifício que ele fez na cruz, quem ele é, aonde ele está, porque ele não é qualquer coisa. Então eu preciso reconhecer, eu preciso me submeter, eu preciso mergulhar, eu preciso querer, gente. Não é de qualquer maneira. Eu não conheço um evangelho de qualquer maneira. O Senhor, quando nos escolhe, nos separa, ele vai requerer tudo de nós. Não é pela metade, é tudo. A cada um de nós, ele vai pedir uma renúncia, um sacrifício. Que sacrifício é esse? É sangue? Não. Ele vai falar, não quero que você faça mais isso. Isso aqui não serve para você. Para eles pode, mas para você não. A tua caminhada é isso aqui. Você pode ir, você não pode ir. Você não vai, você vai. É isso. Tem coisas que você não quer ir, mas você vai por causa da obediência. Tem coisas que você não quer fazer e você faz por causa da obediência. Então, processo de libertação é real, gente. Tem gente que acha que, eu me batizei, levantei a mão, acabou, zerou tudo, nova criatura eu sou. Se não tiver, confessar. Se não se arrepender, se não se expor, se não se permitir ser curado, sarado, vai permanecer aí. E é o que a gente vê. Gente com 10, 20, 50 anos de igreja não muda, não tem transformação, não rompe nenhuma área da vida. Pessoas escravas do dinheiro, pessoas presa no financeiro, pessoas com mágoa, com ira, com ódio no coração, com fofoca na língua, pessoas que fazem oração contrária, porque um dia ensinaram, aprendeu, continua fazendo isso dentro do templo, pessoas que não falam com os próprios maridos dentro de casa, mas que está em cima do altar pregando, botando a mão nos outros e orando. Gente, o Senhor preserva pelos princípios. Toda vez que você quebrar o princípio de Deus, você será quebrado por ele. Haverá consequência.
As pessoas parecem que não estão nem mais, não estão aí para nada mais. Tudo pode, não tem nada a ver. A senhora tá maluca, a senhora é santarrona, de onde que a senhora tirou isso? Eu falo assim, leia a Bíblia. Leia é uma igreja morna, sabe? Eu sinto uma igreja morna, porque a gente faz o que é necessário fazer. Eu não faço nada demais, eu jejuo, eu sou muito obediente ao Senhor, então assim, eu tinha uma igreja aberta, o Senhor falou fecha, eu fechei. O Senhor falou, agora você vai ter um podcast. Eu disse, da onde que eu vou ter um podcast? Eu não tenho um centavo. Eu não tenho como montar um estúdio. Na madrugada, Deus me deu um anúncio de estúdio que eu nem sabia que existia estúdio de podcast. O pastor é um pastor no estúdio, ele é meu parceiro. Então, assim, nós só precisamos estar acordados. Sim. Porque a voz do Senhor Espírito Santo, ela é muito suave. Ela é muito suave. E muitos não vivem aquilo que o Senhor tem para eles e para elas, porque não querem abrir mão. Não querem abrir mão de visitações. Sim. Tá? Porque existem demônios noturnos, a maioria de demônios que agem na área sexo, né? São noturnos, as pessoas não querem abrir mão. Eu fui liberta, mas eu tive que fazer um seminário de restauração. Eu tive que fazer, porque da onde Deus me tirou era muito profundo. Eu tinha um vício nessa área. E eu abri mão, e eu disse, Senhor, e uma coisa que o Senhor Espírito Santo falou para mim aqui agora, glória a Deus, nós não podemos ter vergonha. Nós precisamos admitir as nossas fraquezas, as nossas falhas, sabe? Porque quando eu fui fazer esse seminário de restauração sexual, que eu não vou falar aqui para a live não ficar, né? Mas quando eu fui fazer esse seminário, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda, gente. É um avião. Quando eu fazia esse seminário, eu já era pastora. E eu tinha uma série de coisas que... Não, filho, que eu precisei... Não ia falar isso. Eu tive uma série de coisas que eu tive que fazer. E eu tive que admitir que eu precisava de libertação nessa área. E eu já era pastora. Entende? Então, assim, nós precisamos entender que nós não somos nada. Não importa o cargo que a gente tem, porque cargo não leva ninguém para o céu. Não. Ninguém vai ter uma casinha melhor lá no céu por conta do cargo. Pelas obras, nosso galardão é diferente por conta das obras, né? Porque fé sem obras, ela é morta. Mas agora, nós precisamos entender, colocar a mão, dizer assim, Senhor Espírito Santo, me mostra. Senhor, me mostra onde eu tenho que mudar. Senhor, me mostra, porque Ele é mais importante do que tudo. O relacionamento com Ele é mais importante do que tudo. E se você não é liberto em uma área, você vai se esfriando. Porque você vai perdendo temor. E aí você perde o arrependimento. Se o arrependimento sai da sua vida. E aí acabou. É só a gente ver, né? Ontem ainda eu tava pensando, né, no caso da Flor de Lis, né? E eu tava, não sei porque eu me lembrei do caso dela e tal. E eu tava me lembrando que, poxa, olha a obra que eles tinham. Mas o que aconteceu? Foi cometendo um pecadinho aqui. Foi cometendo um pecadinho lá, aí não foi se arrependendo, ninguém tá vendo, esquece que existe um Deus todo-poderoso, soberano, grandioso, que tudo vê, que está em todos os lugares. Então eu quero dizer para a igreja do Senhor, acorda, esses dias o Senhor Espírito Santo falou para mim, filha, e o Senhor Espírito Santo, ele não fala, ele fala com ar de dor, o que a palavra diz assim, não entristeçais, o Senhor Espírito Santo é real, Porque quando ele fala sobre a igreja morna, sobre a igreja que está entrando em apostasia, sobre a igreja que se vendeu, né, para N outras, né, eu não vou falar aqui o nome, mas quantos pastores estão aí em outras seitas por conta do dinheiro? Quando o Senhor Espírito Santo ele vai falar isso, quem é profeta de Deus, a senhora sabe, ele fala sobre isso porque ele quer, ele não quer só nós, ele não quer só a nossa família, ele quer a igreja inteira. Ele quer a igreja inteira, então eu quero dizer assim, ó, o Senhor Jesus, ele está voltando. Ele está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Só uma coisa. Tá, meu filho, rapidinho. Vamos ver quantos por cento. Oh, Jesus. O Senhor Jesus está, meu amor. 20. Pronto. O Senhor Jesus, ele está voltando. Está muito próximo a volta de Jesus. E não deixe de fazer aquilo que tem que ser feito. Eu podia muito bem dizer, hoje eu não vou fazer a live, porque vocês estão vendo como é o Joaquim. Ele é uma criança ativa, ele é uma criança curiosa, ele é uma criança que ele ouve tudo, ele presta atenção em tudo. O Senhor falou, você vai fazer, filha. Você não vai adiar de novo. Eu disse, amém, Senhor. Então o Senhor me ajuda. Coloca os teus anjos ao redor, me ajuda, Deus. Amém. Porque a gente sabe que o inimigo ele se levanta. Então, se todas as vezes que o inimigo se levantar
que as coisas não forem sair, porque eu tinha planejado fazer na sala, no cantinho onde eu faço lá as minhas lives. Não deu e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é a gente fazer aquilo que tem que ser feito, sem medo. Entender que aquilo que o Senhor Espírito Santo nos ordena é o melhor. A palavra de Deus fala: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, pensamento de prosperar. Então, tudo que o Senhor nos pedir, pode ser que talvez cause dor naquele momento, cause talvez uma chateação, porque às vezes a gente é como filho mimado mesmo, às vezes a gente não quer. Eu não queria ter fechado a igreja. Eu não queria, eu amo almas. Eu disse: Senhor, Deus falou: fecha a igreja, que eu tenho algo para você. E demorou 1 ano. E o Senhor disse: agora você vai ter um podcast, agora você vai alcançar mulheres. E Deus foi fazendo, e Deus está fazendo. Mas eu preciso entender que a minha vida está nas mãos dele. Que ele conhece meu coração lá no fundinho, onde eu não conheço. E que os pensamentos e a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Amém. Deus é tremendo, né? Esse é o nosso Jesus. Ele entra, ele transforma, ele cura, ele sara, ele escreve uma nova história na vida daqueles que o ouvem, aqueles que o buscam. Esse é o Jesus que eu também conheço, que ele transforma. Escreve uma nova história na vida de uma pessoa, né? Quem éramos nós na fila do pão, né? Quem diria que estaríamos aqui? Não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Nem eu, apóstola, 1 mês antes de eu ir na igreja. Eu até esqueci de falar isso. Menos de 1 mês antes eu estava na frente do cemitério fazendo a amarração amorosa. Olha aí. E no primeiro culto que eu fui, o Senhor, Espírito Santo, eu me apaixonei. Eu não tenho outra explicação. Eu me apaixonei. Me apaixonei. Em um culto, o Senhor te tocou. Mas não tinha aquela resistência que eles falam, né? Você não pode pisar lá, você não pode ir lá, você não pode. Não tinha, porque a linha que eu ia não era... que é tudo do mal, a gente sabe, né? Mas assim, não era aquelas de sacrifício de animais, de sangue, né? Então, aí a gente fica mais cego ainda. Porque a gente tem uma ilusão que a gente tá fazendo bem, que a gente tá, entende? A gente tem uma ilusão, então... Mas o importante é que o Senhor, ele me encontrou. Glória a Deus. Amém. Então, como eu comecei, né, falando nessa live no início, o Senhor, ele convida aos filhos, a você também que está assistindo, a você que vai ver posteriormente, ele está falando: vinde a mim. Vinde a mim porque tem esperança, tem mudança, tem virada de cativeiro, eu te resgato, eu te saro, eu te limpo, eu te podo. Eu coloco uma veste nova, eu coloco anel, eu coloco sandália. Eu sou o Senhor, é Ele. Não é eu não, Alexandra não, é Ele. Eu sou o Senhor. Ele é o Senhor que sara qualquer terra. Terra, quando eu falo, é você, minha irmã e meu irmão. Você pode estar vivendo o que for, sempre haverá esperança para aquilo que você está vivendo. Mas você precisa tomar uma decisão. E que decisão é essa? É a decisão que está ecoando dentro do teu peito. É a voz que fala contigo. Vem. É aquele anseio por algo novo. É o som de muitas águas. É o cheiro. É o aroma, é a essência do céu. Ela te convoca hoje, ela te chama. Vem, filho meu. Vem, filho meu, filha minha. Eu quero trazer transformação para a tua vida, trazer cura. Eu quero alinhar tudo aquilo que você precisa viver. Tudo já está pronto. Tudo já foi preparado. Deus não vai criar coisas. Não, não, não. Já foram todas criadas por Ele. Basta eu e você querer. Basta eu e você se submeter. Quando você se submeter, você vai viver tudo aquilo que já está pronto, liberado para mim e para a sua vida. Mas precisa haver posicionamento. Qual é o posicionamento hoje? Eu reconheço. Qual é o posicionamento hoje? Eu preciso. Eu sou essa pessoa que estou aqui nessa live. Se você estiver aqui, escreve aí nos comentários. Ou se você vai ver depois nos procura.
Fala, eu sou essa pessoa que preciso de libertação. Eu sou essa pessoa que me sinto abandonada. Eu sou essa pessoa que tô com uma bandeirinha assim, mas ninguém me enxerga, ninguém quer me ajudar. Eu entendo o que vocês estão falando e eu tô vivendo isso hoje na minha vida. É para você. Essa realidade, ela existe. E eu digo algo para você, não vai melhorar. Porque não existe outro caminho. Se não for por Yeshua, não existe outro caminho. Só ele tem essa chave. Ele tem a chave do inferno. Ele tem todo o acesso. Foi dado todo o poder a ele. Ele já venceu. Só que você precisa querer. Você precisa se submeter. Você vai precisar confessar. Você vai precisar se expor. Para ter cura, tem que ter exposição. Para sarar ferida, vai ter que se expor. Vai ter que botar o pus para fora, a secreção para fora, vai ter que mostrar, vai ter que falar aonde está. Tá aqui, ó. Ó, minha exposição é essa. Aí, Jesus entra. Mas maquiagem, Mary Kay, Avon, Natura, isso aí não camufla. O céu vê, o céu sabe. Tudo o Senhor vê, tudo é anotado. Há registros no céu de tudo que fazemos, tudo que não fazemos. E todas as oportunidades que nós temos negado de ser curado. Porque Deus está enviando bote, Deus está enviando resgate, Deus tem enviado seus profetas, Deus tem enviado pessoas e tem pessoas se negando a ajuda. Porque eu sou, minha cadeira, minha posição, meu status, eu estou. Queridos e queridas, isso tudo passa. Cargo não leva ninguém para o céu. Posição social não leva ninguém para o céu. Seu dinheiro não compra eternidade. Seu dinheiro não tem passe livre na eternidade. O teu dinheiro, o teu talento, os teus dons, o teu cargo, a tua igreja não impressiona ao eterno. Quer chamar a atenção de Deus? Quer chamar a atenção de Jesus? Arrependimento. Quebrantamento sincero. Entrega. Intimidade. Relacionamento. Esses é um dos acessos para chegar até a porta. E que porta é essa? Vinde a mim. É a porta das ovelhas. Não tem como chegar ao Pai se não for através da porta das ovelhas. Através de Jesus. Para chegar ao Pai, tem que reconhecer o Filho. Tem que passar pelo Filho. Tem que ser ovelha. Vai ter que passar pela porta das ovelhas. Então o Senhor está falando, vinde a mim. Tem alguém aqui nessa live? Eu sei que não é uma live de apelo. Não, mas o Senhor faz como Ele quer. Você está aqui? Escreve aí. Escreve aí, nos procura, nos chama no direct. Tem o número aí do WhatsApp, na página. Chama. Fala, eu sou essa pessoa. Eu preciso ser resgatado. Eu admito. Eu estou aqui hoje de coração aberto. E eu falo, Senhor, eu me rendo. Você está aqui hoje para se render? Aleluia. E apóstola, eu vou lhe dizer. O Senhor Espírito Santo me falou que era pra gente fazer a oração no final. Olha como é tremendo. E a senhora nem sabia de nada. Porque eu tirei um pouco de tarde para orar um pouco mais pela live. E o Senhor falou, faça um apelo no final. Porque se não tem pessoas agora, terá depois. Eu tenho certeza que algumas vidas irão novamente ou retornar ou irão realmente aceitar, né? Entregar a sua vida. Eu não gosto de falar aceitar também, porque a gente não tem capacidade de aceitar o Senhor Jesus, né? Não. Imagina quem era eu para aceitar, para ter um discernimento espiritual naquele dia. Isso é muito claro para mim. Eu não tinha discernimento espiritual. Menos de um mês antes eu estava na frente de cemitério fazendo amarração amorosa. Que discernimento eu teria para dizer, não, agora eu vou entregar minha vida para Jesus. Não, foi ele. Foi ele que me viu onde eu estava e sondou o meu coração, porque ele sonda os nossos corações.
né? Infelizmente, o Senhor Jesus, ele gostaria de alcançar todos, mas infelizmente alguns corações se endurecem. E ele sondou o meu coração, e ele viu que o meu coração era um coração que estava procurando por ele. Mas eu não sabia, porque eu achava que eu já conhecia o Senhor Jesus. Eu achava que eu já conhecia Deus, que era o Oxalá. Eu achava que eu já conhecia. Esses dias uma irmã minha falou bem assim... eu não me lembro o que a gente estava falando, que eu sou um pouco afastada dos meus irmãos porque eles não são cristãos. Então, assim, acaba que muitas vezes o Senhor mesmo não permite que eu vá. Deus, ele sabe todas as coisas, né? Então, assim, às vezes eu oro ao Senhor, eu posso ir? O Senhor diz pode. Senhor, eu posso ir? Não, dessa vez não. E eu sou obediente ao Senhor porque Deus, ele sabe todas as coisas. E essa minha irmã falou assim... esse Jesus aí que tu prega e esse Deus aí que tu prega, porque eu oro muito pelos meus irmãos, né? Claro que eu quero toda a minha família, né? É óbvio que eu quero toda a minha família conhecendo. E aí quando ela falou assim, esse Jesus aí que tu prega e esse Deus que tu prega, eu fiquei feliz. Eu me lembrei da Bíblia, lembra da surra que eles tomaram, né? Do demônio e tal. E eu fiquei feliz. Eu disse, bom, então ela realmente tá confessando que ela ainda não conhece. Ela ainda não conhece Jesus que eu prego. E glória a Deus por isso. Porque quando ela falou aquilo, eu quase me derramei chorando depois. Eu disse, obrigado, Deus, obrigado. Porque Deus já está fazendo a obra. Nós precisamos crer que o Senhor, ele vai fazer a obra na nossa família. A minha sobrinha, que é a minha filha de criação, que é quem eu cuidava, eu criei ela praticamente junto com a mãe dela, né? Que é filha do meu irmão. Quando ela era pequenininha, ela foi a primeira a se converter. Depois o meu filho mais velho, que se converteu, que era ateu. Olha que tremendo, meu filho era ateu, dizia que religião, não, isso aí é lavagem cerebral, que ele é muito inteligente, assim, então ele ia sempre pro lado científico. Foi pra aeronáutica, ficou lá na quarentena, e eu recebi um profeta do Quênia aqui na minha casa, o profeta Nico, que é filho espiritual do Tibi Joshua. E ele disse, não, eu quero ficar na tua casa, e eu não sabia falar inglês, Deus me deu unção de falar inglês, eu me comunicava com ele normalmente. E nunca ficaram 40 dias na aeronáutica, os recruta. O meu filho ficou 40 dias. Quanto foi o período que o profeta ficou no quarto do meu filho? 40 dias. Quando meu filho voltou da aeronáutica, vocês não vão acreditar, o meu filho voltou convertido. Eu batizei ele na igreja. Então Deus, ele faz e ele quer fazer. Jesus, ele quer todos, ele quer você, ele quer a sua família. Só que nós precisamos primeiro fazer a nossa parte e realmente estar despidas diante do Senhor. Colocar mesmo, confessar as nossas fraquezas. Não ter vergonha, nós não podemos ter vergonha. Porque se eu tivesse vergonha do que eu fui, do que eu já fiz, eu não estava onde eu estou hoje. Porque a culpa ia me consumir. O remorso vai me consumir. E nós precisamos entender que depois que Jesus entra, ele nos lava, ele nos justifica, ele é que nos limpa. Nós só precisamos confessar e abrir o nosso coração. Então eu quero realmente complementar o apelo que a apóstola fez, que eu sei que tem pessoas que voltarão para os caminhos do Senhor. Tem pessoas que o Senhor tem chamado nas madrugadas. Deus tem chamado e ele diz na palavra dele que as ovelhas dele reconhecerão a voz dele. E você que é a ovelha do Senhor, talvez você ainda não saiba, mas você que é a ovelha, você que um dia foi, volte, porque o Senhor está te chamando. Ele está te chamando. Existem miríades e miríades de anjos lutando pela sua alma nesse momento. Às vezes a gente comecei a ter mais visão aberta, que eu entendi o quão valoroso é uma alma para o Senhor. Eu nunca vou deixar de ajudar, eu nunca vou deixar de estender a mão e não vou deixar de lutar. Eu estou lutando pela alma de uma filha de um maçom. E eu sei que é uma guerra, mas eu não vou desistir, porque se Deus me deu essa missão, ele vai na frente. É como o louvor diz, Deus vai na frente, abrindo caminhos. Ele vai na frente. Não somos nós que convencemos de nada, e nós precisamos ter sabedoria. Nós não precisamos ficar empurrando goela abaixo, porque é o Senhor Espírito Santo que convence. Eu não tive ninguém pregando Jesus para mim. Eu não tive ninguém. Eu tive o Senhor Espírito Santo falando comigo naquele culto. Foi dia 14 de setembro de 2020. Eu nunca mais vou me esquecer daquele dia. Eu não tive ninguém pregando para mim. Eu tive uma pessoa falando da pessoa do Senhor Espírito Santo. E ele entrou no meu coração e eu permiti. Então faça isso, permita ele entrar no seu coração. Permita ele fazer a boa obra, porque a palavra de Deus diz, quem começou a boa obra é fiel para terminar. E até o final ele vai terminar. Eu ainda, gente, quem sou eu? Eu sou um bebezinho. Eu tenho 5 anos só, que eu não sei nada ainda. E Deus vai me lapidando e vai me curando. Não pensem vocês que eu tenho feridas. Eu estou sendo curada. Eu ainda estou sendo, porque tem coisas que a gente não sabe
sabe, que a gente esquece. Tá lá no nosso subconsciente. Deus vai lembrando, Deus vai trazendo, Deus vai ensinando, Deus vai lavando, Deus vai limpando a ferida, vai colocando curativo. E assim a gente vai. Até o dia que ele volte. Ou que ele volte para nós, ou que a gente volte para ele, né? Porque ou ele nos recolhe, ou ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que a gente seja essa igreja limpa, santa, né? Que a gente seja realmente a noiva de Cristo, que a gente se comporte como noiva de Cristo. E a senhora, só complementando ali o que a senhora falou, né, do testemunho da outra moça, eu também tive experiências que o próprio Satanás, eu tive 2 experiências muito fortes. Uma foi em sonho, que não foi sonho que eu tenho muito assim, muito assim de ir no inferno mesmo, mas isso é uma coisa que Deus nunca pediu para eu trazer, só de um arrebatamento que eu tive, que eu trouxe, que eu até postei lá no YouTube, mas eu tive um sonho e eu sei que era Satanás por causa do olho. Porque essas coisas quando acontecem eu processo durante o dia, eu não acordo sabendo o que era. E daí foi uma perseguição, ele sentou frente a frente numa mesa comigo, eu fugindo dele porque eu não queria conversar com ele, e uma demônia dizia assim, o chefe quer falar contigo, parecia uma boate, assim, o chefe quer falar contigo, eu fugindo. Chegou uma hora que eu não consegui fugir mais, eu sentei na mesa, eu não me lembro o que foi conversado, e eu só lembro dos olhos. Ele não tinha olho, era um buraco. Mas não era um buraco normal, apóstola. Era um abismo. Era um abismo. E aí eu me dei conta da palavra de Deus que fala que Jesus, os olhos de Jesus são fogo, são chamas, é vivo. Eu disse, óbvio que os olhos de Satanás vão ser... Sabe aquele filme que tem um filme que era uma caveira, que eu até olhei quando eu nem era convertida, que era o Motoqueiro Fantasma, eu acho, que daí ele olhava para as pessoas iam para dentro de um abismo, é exatamente aquilo ali. Por isso que eu falo, não olhe filme de terror, não assista. Não assista filme de terror. Essa história de, eu vou orar, não assista, porque você vai estar abrindo portais na sua casa. Vigia, vigia. Aposto que a gente tem que fazer mais lives, meu Deus, tem tanta coisa para falar. Amém. Vamos orar então pela né? Vamos lá. Aquelas pessoas que estão aqui, aquelas que vão ser alcançadas posteriormente, porque essa live de testemunho, ela é para esse propósito, né? É para resgate, é para que as pessoas possam ouvir e serem alcançadas e saber que Deus faz. Porque quando ele falou para mim fazer essa live, ele falou sobre isso. Convide homens e mulheres que têm experiência, que viveram experiências comigo, porque eles vão falar o que eu fiz na vida deles. Porque as pessoas hoje elas não acreditam mais no poder do Senhor. Quando alguém vai contar um testemunho, as pessoas zombam, falam, será? Ela tá maluca, ela inventou, é a história da carochinha. Não, ela viveu. Então o Senhor, ele direcionou para essa finalidade. Então vamos orar para alcançar essas pessoas. Pai, nós estamos aqui através desse meio de comunicação. Sabemos que não somos nós que fazemos, nem eu, nem a apóstola Janice, mas é o teu Espírito. Nós aqui só somos ferramenta, instrumento teu na terra para ser usado pelo Senhor. E toda a glória, honra, louvor é dada ao Senhor. Pai, através desse canal, dessa live, desse testemunho, vidas que estão aqui, vidas que serão ainda alcançadas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que direciona. O Senhor é o Deus do encontro. O Senhor vai até uma alma perdida. É o Senhor, Pai, que resgata. Assim como o Senhor foi ao encontro daquela mulher, era necessário o Senhor passar em Samaria, num exato momento, numa hora certa. O Senhor saberia, e o Senhor